Isso, porque aí vocês tanto podem assistir, né, a aula com o João, que eu acho super importante para vocês. Tem alunos de outras disciplinas que queriam muito assistir, viu, gente? Mas nem sempre dá, né? Então aproveitem. Umas duas questões da prova eu vou montar em cima da aula de hoje, né? Que a gente vai começar ela daqui a pouquinho com o João. E aí eu queria ver com vocês se a gente então pode estender um pouco essa aula. Vai avançar aí, vai passar das 8h45. O que a gente pode fazer é um pequeno intervalo para vocês irem ao banheiro, pegarem uma água e voltar e a gente fica mais um pouquinho. Não é muita Então, coisa, não. professora, é justamente por isso, é porque a gente tem outra reposição hoje, entendeu? Ah, Por isso que eu mandei a mensagem, porque eu sei que quando a gente tem esses encontros, passa um pouquinho do horário, entendeu? Só que a gente tem uma outra reposição da professora Patrícia. putz, não entendi. Ixi. Uai, então não tem como, né, gente? Então tem que acabar no horário mesmo. A gente vê se então na próxima segunda a gente consegue fazer, né? É o jeito. Eu não vou prejudicar a Paty, nem vocês. Ah, pessoal, tem um aceite também do contrato, viu? Pra vocês não esquecerem. João, é você, João? Você já tá aqui? Deixa eu ver aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Miriam. Ah, que joia! Cadê sua câmera, Tudo João? bom? Tudo jóia, gente, que alegria, vocês não têm noção. Alegria é minha, o prazer é todo meu. Estão me vendo? Desculpa aí que eu hoje tá um dia corrido demais, viu? Eu imagino. Ai, João, que joia. Pessoal, esse é João Pimentel, é um grande amigo. Eu estava falando de você, eu já falei dele em outras aulas, tá, gente? Obrigado. Vamos aproveitar ao máximo os minutinhos que temos com ele. João tem uma experiência gigante, já trabalhou em várias emissoras, já foi âncora, já foi repórter, repórter especial, editor. E hoje ele é um assessor especial, super especial na CNI, que aliás é o sonho de consumo de muitos dos nossos alunos, viu, João? É trabalhar na É, CNI. que bom. E ele vai trazer um pouquinho sobre os temas gestão de crise, media training e falar um pouquinho sobre fake news também do seu dia a dia, viu, João? A aula é Tá certo. sua, fique em casa. Eu quero ver como é que eu faço para colocar o João aqui em destaque, gente. Me ajudem, please. Não sei se eu fecho a minha câmera, como é que eu faço, mas, João, pode ir falando que a gente vai te colocar aqui no destaque. Tá, ok. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com a turma. Eu acho que eu já conheci alguns, né? Que estiveram lá na CNI com você. O ano passado foi o ano retrasado? Acho que foi o retrasado, João, passou tão Ano rápido. retrasado, passou muito rápido. É, assim, a gente tem muita coisa para falar, né? Mas, assim, eu espero poder contribuir, claro. São 30 minutinhos. Quando passar essa pandemia aí, que puder, eu vou até a sala de aula, conversar com vocês por mais tempo. De repente pode ser uma noite inteira, enfim. O que eu tenho para dizer, em resumo, é que o nosso trabalho de assessoria de imprensa é um trabalho. A gente está prestando um grande serviço, né, para os jornalistas e, consequentemente, para a população de uma maneira geral, porque a gente está passando informações extremamente relevantes, né, para a agenda de desenvolvimento do país. Porque quando a gente fala com a Confederação Nacional de Indústria, as pessoas associam, claro, a indústria brasileira, né, as empresas que produzem, enfim, que a gente consome, né, o nosso sapato, o nosso alimento, enfim. Mas a gente trabalha, né, a CNI trabalha pelo desenvolvimento do Brasil de uma maneira muito ampla em várias frentes de atuação. Então, a CNI trabalha fortemente com a agenda econômica, claro, né, atuando junto ao Congresso Nacional, junto ao Poder Executivo, né, influenciando na elaboração de projetos de lei que são extremamente importantes para a agenda de desenvolvimento do país, né, para a agenda de desenvolvimento do setor produtivo, né, que gera muito emprego, muita renda.
E, além disso, dessa agenda econômica muito forte, a CNI tem também um trabalho muito importante na área de educação, né, por meio do SENAI, por meio do SESI, o SENAI com educação profissional, o SESI com educação básica. E o SENAI vai muito além da educação profissional. O SENAI tem o maior hub de inovação da América Latina, um dos maiores do mundo. O SENAI tem 27 institutos de inovação em todo o país. Esses institutos são espetaculares e fundamentais para implementar a inovação nas empresas brasileiras. Tá? O SESI tem um trabalho de excelência na área de saúde do trabalhador em todo o Brasil, dando esse suporte às empresas. Tem também um trabalho de educação muito bom, educação básica. Inclusive, a matemática do SESI é referência nacional, né? Assim, muita gente se destaca na área de exatas em razão dessa excelência da matemática do SESI. O português também é muito bom. Então, assim, em resumo, e a gente tem também o IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, que trabalha também com agenda de estágio, vocês talvez já tenham ouvido falar principalmente disso, mas o Instituto Evaldo Lodge, ele também tem uma agenda executiva, né? Formação de executivos e também tem uma agenda de implementação da inovação. A CNI, SESI, SENAI e IEL. Então, eu falei das 4 casas, em resumo. Voltando à CNI, né, que é a casa que produz mais conhecimento, digamos assim, você tem agenda de infraestrutura, você tem uma área específica que trabalha os temas como saneamento básico, portos, rodovias, hidrovias. A CNI não executa obras, né, em rodovias, nada disso. Mas a CNI promove o quê? Uma discussão. Ela contribui, né, ela tem um protagonismo grande em discussões de temas importantes no país. Então, a CNI elabora estudos, pesquisas, ela provoca essa discussão dos principais atores, né, de vários temas que são muito importantes e promove esse debate, né? E tem uma voz muito forte, muito ativa, porque representa um setor muito importante, responsável por 21% do PIB brasileiro. E é uma tarefa difícil, mas claro que é uma tarefa que com dedicação, com empenho, a gente consegue fazer muito bem. Então a gente precisa reportar, a gente precisa, na verdade, levar para toda a população por meio da imprensa a nossa agenda, os nossos temas, as discussões, né? E é isso que a gente faz na assessoria de imprensa, né? Tudo começa geralmente com o release, né? A Miriam já deve ter comentado com vocês aí como é o trabalho do assessor, que faz o aviso de pauta, faz o release, né? E a gente já faz além, né? A gente produz vídeos, grava sonoras, né? Assim, a gente entrega um pacote completo e as pessoas adoram, principalmente nesse momento que a gente vive, em que o jornalismo, as redações estão cada vez mais enxutas, né, Miriam? E o jornalista tem que se virar na redação para produzir o conteúdo. Então, assim, quando ele recebe um vídeo com uma sonora bacana de um porta-voz, com um release, né, uma sonora em áudio, uma sonora em vídeo, isso facilita a vida demais do repórter. Principalmente nas redações pequenas, né, que não tem uma estrutura grande, enfim. E aí a gente faz todo esse trabalho, né? E o nosso trabalho ele é muito estratégico. Tá? A gente vive discutindo isso. Hoje mesmo a gente teve uma reunião para discutir sobre a assertividade do nosso trabalho. Porque esse disparo de e-mail, por exemplo, né, a gente chegou à conclusão, eu estou falando aqui para vocês, né, nesse vídeo, que o disparo de e-mail não é tão efetivo. Porque de 2.000 e-mails disparados, às vezes 100, 200 e-mails são abertos, sabe? Então, assim, como é que se você cria esse canal para você ter assertividade na sua divulgação? Esse é um ponto importante, né? O disparo de e-mail não é tão efetivo assim mais. Já pode ter sido no passado, mas hoje não é mais. Até porque as redações recebem muitos e-mails por dia. Então, é muito importante vocês terem um relacionamento com a imprensa, né? Eu coordeno lá na CNI essa parte de relacionamento com a imprensa, eu estou lá há 10 anos. Então, se eu faço muitas agendas, até a própria Miriam fez o cardzinho aí, né, com as fotos minhas e tal, e tem 2 fotos ali que são, uma foto, na verdade, é da CNN, a Ellen Nogueira, que é a diretora de jornalismo, que foi em uma agenda de relacionamento que a gente fez antes da estreia do canal, em São Paulo, no ano passado, em novembro. A Ellen já era uma parceira da época do JN, ela era da editora do JN em São Paulo,
E foi para a CNN com essa missão grande de ser diretora de jornalismo em São Paulo e a gente fez essa agenda com ela já para estreitar esse relacionamento para o novo canal. E assim tem sido, né? Hoje, por exemplo, eu mandei um material sobre bioeconomia, que é embargado até amanhã, então ela já passou por um produtor, mandei sonora, mandei release, e vai usar amanhã na CNN, nos 2 telejornais. A produtora já me procurou. Mas isso é fruto de um relacionamento. E hoje, na nossa reunião na CNI, a gente discutiu muito isso. Um gerente nosso dizendo assim, as pessoas procuram muito o João, elas têm que aprender a se virar. Claro, as pessoas têm que aprender a se virar. As pessoas vendem as pautas também, mas me procuram muito para ajudar. Mas porque isso também é uma habilidade da pessoa, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Claro, as pessoas lá têm várias habilidades, mas eu tenho essa habilidade de venda, né? De relacionamento e tal. Então, assim, é muito importante você desenvolver isso. Você fortalecer o seu network, você ter um bom relacionamento com a imprensa, ser simpático, atencioso, dar feedback sempre sobre os pedidos. Outra coisa, agradecer quando a pauta é publicada, isso é muito importante, tá? Mandar um WhatsApp, se for o caso da outra coisa, muito obrigado, a matéria ficou ótima, porque o jornalista sente o quê? Que você tem atenção, que você acompanha o trabalho e que você é grato pelo espaço que você conseguiu. E isso gera assim um efeito positivo espetacular, gera empatia, gera respeito. E aí pronto, as portas se abrem para você. Claro que não é sempre que você vai conseguir emplacar o seu conteúdo, lógico que não. Mas isso facilita muito, abre muitas portas. Olha, eu vou dar exemplo. Tem colegas às vezes que mandam WhatsApp, a pessoa ignora. Ai, fulano me ignorou. Aí eu sutilmente vou lá, mando o WhatsApp, a pessoa me responde. Daqui a pouco, a matéria sai, entra no online, entendeu? Ah, porque você é o gostosão. Não, não é isso. É aquilo que eu falei, relacionamento, é uma construção. Então, assim, eu tenho 10 anos na casa e, assim, construí tudo isso e eu não deixo, em hipótese alguma, que nenhum tipo de ruído atrapalhe. Não deixo. Já houve situações de uma colega se enrolar com a venda e passar um material e estava embargado e ela não ficou muito claro. Não sei se os meninos já conhecem essa questão do embargo, Miriam. Você já explicou isso para Pode eles? falar. Não, isso Ah, não. Pode Então, falar. o que acontece? O embargo é o seguinte: quando você tem um material muito bacana que você quer divulgar para vários veículos de comunicação, você estabelece uma data de divulgação e uma hora e passa esse material embargado. Então, os veículos só podem divulgar, exemplo, esse material que eu passei sobre bioeconomia. Os veículos só podem divulgar esse material a partir de meia-noite e um de hoje para amanhã. O embargo cai na terça. Então, isso viabiliza que os jornais impressos divulguem, né, que saiam já, porque eles rodam na madrugada, viabiliza que os online também, que soltam notícia na madrugada, divulguem. Algum jornalista que gosta de Twitter, que fica aí na madrugada tweetando, também que possa twittar. Algum programa de madrugada, CBN madrugada, de rádio, enfim, por aí vai, possa divulgar. Então, a gente estipula isso, é o embargo. O embargo cai a partir de meia-noite e um do dia 10, que é amanhã. Né? Aí eu explico que às vezes as pessoas se confundem como é meia-noite e ficam, nossa. Mas aí eu digo, olha, de meia-noite, a partir de meia-noite e um, de segunda para terça, pode divulgar. Fica tudo claro. Então, o que acontece? Aí, nesse episódio que eu estava mencionando, a colega não explicou que era um embargo, aliás, ela não deixou claro, e a produtora da Globo News de São Paulo achou que era exclusivo. Isso gerou uma confusão, ela ficou com raiva. Aí eu entrei no meio de campo, e aí resolvi. E aí essa colega minha começou a se estressar, e eu falei assim, olha, não faz isso. A relação que a gente tem com ela, a relação de anos, eu tenho uma relação com ela de mais de 5 anos, muito profícua, muito, assim, sabe, um fluxo espetacular, e eu não vamos queimar essa relação por causa do mal. Aí conversei com ela, conversei com essa colega, chamei essa colega em particular e falei para ela, não é assim que se resolve as coisas. Você não deve brigar com o jornalista no trabalho. Em primeiro lugar, vocês vão representar uma instituição, né? Então, assim, não é você, fulano, Manuela, João, Joaquim. Não, você é a pessoa, você é a CNI, você é o SEBRAE, você é, enfim, a instituição onde vocês estão trabalhando. Então, assim, é muito sério isso. Vocês não podem levar nada para o lado pessoal. Então, você tem que resolver isso de uma maneira tranquila, séria. Claro que se a pessoa lá sacaneou, errou, vocês têm que agir com profissionalismo, com seriedade, mas sem nenhum tipo de agressão, né? E tentar contornar da melhor maneira possível se a falha for sua, né? Enfim. E eu consegui contornar. Inclusive, hoje eu estava trocando, assim, eu falo muito com essa produtora, estava trocando figurinha com ela sobre uma outra pauta, essa pauta sobre bioeconomia. Então é isso, mas isso é uma construção de muitos anos e vocês têm que ter essa visão, né? Da importância disso.
Isso a gente solidifica e a coisa flui. Aí você tem os conteúdos, você tem... E isso, inclusive, gente, facilita muito na hora da gestão da crise, tá? Porque aí vem explode aquela bomba, explode aquela notícia ruim, e aí você tem que contornar aquilo de uma forma. Outra coisa, até às vezes para você barrar uma pauta negativa. Quando você tem relacionamento e você tem os argumentos, né, necessários para barrar aquela pauta negativa, você consegue. Porque é o nosso trabalho. O trabalho do jornalista é publicar. E o trabalho do assessor é o quê? Zelar pela reputação, né, da instituição, do porta-voz, enfim. Trabalhar aquela imagem sempre, para que aquela imagem seja sempre positiva, uma imagem muito bem vista, enfim. E a gente trabalha nessa hora o quê? Para barrar a pauta na hora da crise, né? Tentar barrar a pauta. E se você tem uma boa relação, a pessoa com certeza ela vai parar para ouvir seus argumentos. Você pode até não conseguir derrubar a pauta, mas você pode conseguir convencê-la de que aquela pauta não é assim, não é assado, mostrar ela o outro lado e pode ter certeza que ela vai ouvir, vai prestar atenção no outro lado, que a versão está vindo de você, ela te respeita, te considera, sabe? É diferente, gente, não adianta. Nós somos humanos, né? Não somos máquinas. Então, assim, as relações humanas são extremamente importantes, essa empatia é extremamente importante, esse nível de relacionamento é extremamente importante para você conseguir reverter, por exemplo, uma pauta negativa. É importante para vender uma pauta positiva, claro, que a gente não vende pauta ruim, mas é muito importante para a gente reverter também uma situação complicada de crise. Tá? Se não reverter, ter o espaço adequado para você se posicionar, para se defender, enfim. Não diria se defender, né? Defender não, porque não é uma coisa de... Mas, assim, do ponto de vista de imprensa, para você colocar o seu posicionamento, o posicionamento da sua instituição, do seu porta-voz, e conseguir uma matéria equilibrada. Essa é a palavra certa. Porque, às vezes, no jornalismo, a gente vê alguns desequilíbrios, né? E, assim, e não podemos permitir isso. E eu acho que jornalista nenhum tem que comprar partido de ninguém. Eu vou te dar um exemplo aqui para vocês. Eu trabalho na CNI, mas eu faço uma consultoria, eu faço alguns trabalhos paralelos, tá? Nada que conflite eticamente com o meu trabalho. Inclusive, já rejeitei trabalhos por isso, porque eu não posso fazer nenhum tipo de trabalho que venha conflitar com o meu trabalho principal, né? Que é carteira assinada, eu bato ponto, enfim, etc. E tal. Eu faço uma consultoria para um determinado advogado e ele passou por maus bocados já há um bom tempo, enfim, tudo, com acusações de violência doméstica e tal. E eu venho trabalhando isso, muitas das acusações já caíram por terra, né, que a ex-companheira fez. Enfim, é um caso bem emblemático e muito controverso, sabe, gente? Porque, assim, claro que existe violência doméstica, as mulheres devem ser respeitadas sempre, claro, mas também, infelizmente, existem casos de falsas denúncias, né? E nem tudo que se vê é a mais pura verdade, né? Enfim, infelizmente, há casos que são verdadeiros, mas há casos que não são verdadeiros. E o deles é um desses. E ele, o jornalista me procurou para pedir uma nota sobre uma avaliação dos peritos, porque há uma discussão no processo que ela alegou que o contrato de união estável haveria sido falsificado por ele, etc. e tal, enfim. E aí o perito que avaliou, fez uma avaliação preliminar, perito judicial, disse que não havia alguns indícios de falsificação, de alteração da assinatura dela, mas que ele não poderia concluir nada disso, que era um... assim, ele não foi incisivo, resumindo. Ele foi em cima do muro, o perito. Ele não disse nem que sim, nem que não. Então, assim, se é um laudo inconclusivo, e o jornalista queria publicar essa notícia, né? E aí ele me procurou, eu conversei com esse advogado, que é meu cliente, conversei com os advogados dele, e eu fiz um caminho, falei com o editor-chefe do veículo, eu já o conheço, mas por que eu falei com o editor-chefe do veículo? Aí, você passou por cima do repórter? Não, não passei por cima do repórter. É o seguinte, o repórter, ele vem fazendo uma cobertura muito parcial desse caso. Tá? Isso já ficou muito nítido para a gente, por isso que eu disse assim, que é muito importante a gente ter neutralidade, analisar os fatos com neutralidade e colocar as versões dos dois lados com imparcialidade. A gente, como jornalista, não pode fazer juízo de valor, né? A gente não é juiz, a gente não é Deus para julgar ninguém, e nem juiz aqui na Terra.
Quem tem que julgar esse caso, esse advogado, é o juiz aqui da terra e o juiz lá de cima, que é o principal, né, que é Deus. Então, assim, e ele já vem fazendo juízo de valor há muito tempo. Então, o que ocorreu? Como eu já sabia dessa postura do jornalista, porque vocês também vão identificar isso com o tempo, cada perfil de cada um, a postura de cada um, e aí vocês vão sabendo como agir. Vocês vão adotando as estratégias que são importantes e necessárias. O que eu fiz? Eu falei com o editor-chefe, que é uma pessoa que eu tenho um relacionamento já construído, expliquei, eu já tinha feito agendas com ele, explicando o caso desse advogado, esclarecendo tudo, mandando informações, nutrindo ele de informações e tal. E aí, quando houve esse episódio do repórter, eu peguei e liguei para ele, expliquei ele toda a situação, coloquei ele em linha com o advogado, que também falou com ele, e ele disse, olha, eu vou conversar com a diretora do site, a chefe dele, e conversou. E a diretora do site, assim como ele, também chegaram à conclusão que não existia notícia, porque o laudo era inconclusivo. Você entendendo? Não era uma sentença judicial, que havia uma decisão, uma condenação, e muito menos o laudo, o perito disse, olha, ele houve falsificação, eu afirmo isso, ok, tudo bem, você tem um fato forte aí. Mas não era, o laudo era inconclusivo. Então, a diretora do site teve o mesmo raciocínio do editor-chefe. E a pauta caiu. Nós conseguimos derrubar a pauta, né? Que era mais uma pauta negativa para ele, mas uma pauta que não tinha sustentação. Só que aí esse repórter, infelizmente, foi totalmente antiético, né? E chegou a ligar para o meu chefe no meu trabalho para dizer que eu estava usando o nome da instituição. Gente, olha, isso aqui eu não estou citando nomes já para evitar, mas vamos ficar só entre a gente, tá? É um caso concreto, só para vocês saberem como as coisas funcionam. E ele chegou a ligar para o meu chefe para dizer assim, olha, o João está usando o nome da CNI para fazer assessoria para fulano e ciclano, para prejudicar meu trabalho, dando carteirada, indo por cima e derrubando a minha pauta. Só que eu tenho 10 anos na instituição e com esse meu chefe, 8 anos de trabalho. Então ele já me conhece, né? E quem já trabalhou comigo me conhece. Eu não preciso, nunca precisei, graças a Deus, tratorar ninguém, nunca. Porque graças ao meu trabalho e abaixo de Deus, né? Eu sempre consegui espaço. Enfim, e consegui oportunidades e tal, porque a vida é assim. E aí ele falou isso para o meu chefe, e o meu chefe depois me ligou. João, o que está ocorrendo? Eu recebi uma ligação de um repórter, não disse o nome, mas eu já sabia quem era, claro, da história. E ele falou isso. Eu falei, uai, como assim? Ele falou, olha só, deixa eu só explicar uma coisa aqui em primeiro lugar. Eu não sei porque ele fez isso, porque ele está misturando as coisas. Esse é um trabalho que não tem nada a ver com a CNI, é um trabalho paralelo, é uma consultoria que eu faço. Você sabe disso? Ele, não, eu sei que você faz as suas consultorias. Eu falei, pois é. E não há nenhum conflito ético, em primeiro lugar. Em segundo lugar, jamais eu passei por cima de ninguém. Eu procurei o editor-chefe do veículo, porque é uma pessoa que eu tenho um relacionamento, e é um cara muito mais equilibrado, mais imparcial, sabe? É um cara ponderado, que analisa as coisas, que ouve o outro lado com atenção. E eu, como assessor de imprensa, eu tenho as minhas estratégias. Porque o repórter ele estava convicto de fazer aquela matéria. Ele queria uma nota. Ele não queria. Eu expliquei tudo para ele, mas ele disse: não, mas a matéria vai sair com a nota de vocês. Essa era a postura dele. Ele não parou para ponderar que aquilo não era matéria. Ele queria dar a matéria de qualquer jeito. Enfim, não sei por quais interesses ele tinha, mas aí só Deus sabe, né? Também quem sou eu para julgar alguém. E nos bastidores da vida tem muita coisa que a gente não sabe, né? Mas vocês são inteligentes e para um bom entendedor, né? Meia palavra basta. Mas assim, então o que ocorre? Eu expliquei ao meu chefe, eu procurei, o editor-chefe procurei, e o editor-chefe conversou com a diretora, e a diretora tomou essa decisão, né? E de derrubar a pauta. Mas não houve nenhuma ingerência por cima, nada disso, foi apenas uma questão de relacionamento. Eu falei, não, eu sei, claro, o meu chefe disse, né? Inclusive, eu sou assessor de imprensa também, se fosse eu faria o mesmo. Até porque você trabalha pela reputação do seu cliente, você não trabalha para ferrá-lo na imprensa. Então, se você trabalha pela reputação dele, né, pela boa reputação, você tem que derrubar a pauta negativa. E você usou, eu falei, fui técnico, usei todos os argumentos, expliquei, o próprio advogado conversou com ele também, com o editor-chefe, e ele levou, e a diretora leu a decisão, leu a análise, na verdade, não é uma decisão, leu a análise do perito e chegou à mesma conclusão, e a pauta caiu. Entende, gente? Então, assim, é uma gestão de crise, sim, claro. Esse caso especificamente é uma crise que está rolando aí. E isso, e a gente tem que trabalhar isso. Mas, assim, não houve carteirada, nada disso.
É uma questão Você, de... Porque assim... Oi, pode falar, Miriam. desculpa, João. Você chegou a fazer um Claro. media training com ele ou alguma coisa assim? De Já, treinar? Porque isso eu já você é fiz... muito bom também. Isso, obrigado. Eu já fiz media training com ele, sim, tá? Eu já o treinei para as entrevistas, porque inclusive ele saiu muito mal nas primeiras entrevistas, eu não estava com ele ainda. Eu cheguei depois do bonde andando, e aí depois que eu cheguei, eu consegui algumas coisas bacanas para ele, sabe? Alguns espaços bacanas, para mostrar as decisões judiciais favoráveis a ele, que já tinham ocorrido no processo, porque a imprensa o atacou de uma maneira muito forte, mas ele não teve espaço para se defender, não teve espaço para mostrar a versão dele, né? Não é nem só a versão dele, para mostrar assim, as decisões judiciais. Então eu fiz um media training com ele, eu treinei, eu preparei para a entrevista com o Roberto Cabrini, que ele chegou a dar entrevista também, enfim, a gente fez um treinamento intenso, eu chamei até uma fonoaudióloga e tal, porque é muito importante isso, gente. O media training, ele é um treinamento de mídia, né, em que você trabalha todas as mensagens que o seu porta-voz tem que passar, né? Você trabalha a fala dele, a gestualidade, você trabalha a postura dele diante das câmeras, né? A objetividade, né? A construção de um raciocínio muito lógico, né? Porque o telespectador, principalmente o telespectador, o ouvinte também, enfim, na rádio e tal, ele tem que receber isso de uma maneira muito palatável, né? De uma maneira coloquial, de uma maneira muito objetiva, para que aquela informação ela alcance o seu objetivo, né? Para que aquela mensagem alcance o seu objetivo. E isso só se constrói desta forma, né? Com uma mensagem que tenha começo, meio e fim, com uma mensagem clara, com frases de efeito, que são muito importantes, porque quando você consegue impactar na mensagem, você consegue gerar uma emoção no interlocutor lá que está do outro lado, essa mensagem ela consegue ser fixada, né? Quando você consegue colocar palavras mais fortes, frases de efeito, claro que com muito equilíbrio, né, para não ficar nada exagerado, nada assim forçado, mas é importante isso. E um outro ponto importante também nessa questão do treinamento de mídia, gente, é vocês respeitarem a naturalidade do seu porta-voz. A pessoa, ela não, a gente não transforma ninguém em boneco nem nada, não, macaco treinado, como as pessoas brincam, né? Enfim, nada disso. É você trabalhar o seu porta-voz dentro das suas qualidades, potencializar as suas qualidades e minimizar os seus defeitos, né? Trabalhar a sua postura, uma linguagem correta, um português correto, uma voz bacana. A projeção vocal é muito importante. Por isso, em alguns casos, a necessidade de uma fonoaudiologia, porque tem pessoas que têm, de fato, algumas falhas de dicção, né? E acabam se tornando um ruído, porque quando a comunicação não é limpa, né? Quando a voz não é límpida, quando o porta-voz não tem cacoetes, né? Não tem as moletas de fala, né? São coisas que empobrecem o discurso, né? Então isso tudo tem que ser trabalhado. Usa semipausa, né? Dá ênfase em algumas palavras, trabalha essa narração. Como repórter de TV, que a Miriam também já foi, já trabalhou em televisão, né, Miriam? Vai gravar o off, ele não grava o off de forma linear, né? Ele dá ênfase, 50 milhões de reais foram depositados. Então, assim, você trabalha tudo isso para que você tenha um porta-voz que fale bem, que se posicione bem, né, perante aquele tema, perante aquele veículo, e consiga transmitir a mensagem, emplacar, de fato, aquele conteúdo, né, e torná-lo atrativo, para que as pessoas tenham interesse em continuar assistindo e continuar ouvindo. Aí entra a questão até da vestimenta, né? A Miriam sabe disso. A mulher não pode usar colar grande, brinco grande, nada que chame a atenção, que se torne um ruído de comunicação, né? A roupa tem que ser uma roupa mais discreta, né? Preferencialmente tons pastéis, uma maquiagem mais leve no caso das mulheres, um brinquinho menor. No caso dos homens, se necessário, terno e gravata, se não um blazer, uma camisa social. Evitar roupa listrada, às vezes no vídeo dá até batimento, né, Miriam? Não é bom. Então, você tem uma série de detalhes que são extremamente importantes para que o seu porta-voz tenha um ótimo desempenho na entrevista, né? Aí tem um outro ponto que você também mencionou, a questão das fake news, né, Miriam? Sim. Eu só estou preocupada com o seu horário, querido. Não, ainda dá para falar mais um Estou pouco, aqui sim. absorvendo cada coisa, anotando as coisas para depois Fique falar tranquilo, a aqui. gente vai ter a oportunidade de falar mais, tá? Eu prometo a vocês que a gente vai ter
Oportunidade, sim. Eu estou à disposição, Miriam sabe. Ele é um querido, É, gente. na, Sintam-se privilegiados. O João é fora de série, galera. nada É disso. fato, é sim. É palavra de amiga que gosta. É Que não, é ama, de né? profissional que admira. Vai, Obrigado. seu lindo, pode falar. Essa questão da fake news, ela é muito importante, tem muito na política, né? Tem também na nossa área, por exemplo, o Senai, que é uma instituição muito popular, né, que forma mão de obra no Brasil inteiro, muitos jovens fazem cursos técnicos no Senai, por aí vai. Às vezes acontece, tem uma fake news de anunciarem vagas que não existem, sabe? Anunciarem coisa do tipo, a gente tem que correr para esclarecer essa informação, né? Principalmente nas redes sociais. Então, assim, é importante a gente ter muito cuidado, né? A gente ter muita atenção a isso, a gente ter esse olhar atento, treinado, sabe? Para conseguir identificar. E o combate às fake news, eu só vejo uma maneira, assim, do ponto de vista jornalístico, né? É você esclarecer, trazer a verdade à tona, esclarecer os fatos, né? Colocar que aquilo ali é mentira, enfim. É o que o jornalismo profissional faz o tempo inteiro, né? Existem até sites especializados, né? Uma agência chamada Agência Lupa, não sei se vocês conhecem, que ela faz um trabalho de esclarecer. Os outros veículos também fazem, né? Mas a Agência Lupa ela trabalha muito, muito nisso. O G1 já tem uma parte, né, que fala que tem gente que trabalha nisso. E agora nas eleições isso aí é muito intenso, né? Então os veículos ficam assim enlouquecidos, né? Agora a eleição municipal, para estar o tempo todo checando a informação, porque e as fake news, elas têm na política um campo muito fértil, né? Porque, infelizmente, os políticos, os candidatos, eles usam muitas fake news para desqualificar o adversário, né? E aí, para se sobrepor, é aquela velha história que a gente fala na nossa vida, né? Que às vezes tem até um colega, não são todos, mas tem alguns colegas de trabalho que gostam de queimar o outro, né? Para se sobressair, porque é a arma dos incompetentes. Eu, inclusive, eu vi isso na Record, Irene, de um editor de imagens, falando sobre determinada pessoa, ele disse, olha, fulano ele adora queimar os colegas, mas isso é a arma dos incompetentes. Ele disse isso. Porque quem tem competência não precisa estar queimando ninguém. Faz o seu trabalho bem feito que você vai brilhar. As pessoas vão ver e o reconhecimento vai chegar. Né? Mas, infelizmente, tem colegas... Eu não diria nem que não tem competência, porque acho que todos nós temos competências, né? Eu acho que, em primeiro lugar, Deus nos dotou de várias competências, né? E a gente, na nossa vida, na nossa rotina, a gente se qualifica em várias coisas que a gente busca. Todos nós temos competências. Né? E na carreira profissional, todo mundo tem competência, claro. Uns têm habilidades para umas coisas, outros para outras, e há essa junção aí, né? As pessoas se complementam na atividade profissional. Mas, infelizmente, isso ocorre. Então, nessa questão das fake news, é isso. É essa questão na política de você querer desqualificar o seu adversário para se sobressair. O que é muito ruim, né? E aí, assim, um jornalista fazer isso é o fim da picada, né? Sim, claro que não é a prática, a maioria não faz isso, mas infelizmente alguns fazem por dinheiro ou por questões políticas, porque a gente também tem que se policiar muito em relação a isso. E todos nós somos cidadãos políticos, né? Nós vivemos em sociedade, nós tomamos decisões políticas todos os dias. E a decisão política não é você vetar um projeto de lei, você aprovar um projeto de lei, não é você achar enfim, editar uma medida provisória, não. Isso aí os políticos fazem, as decisões políticas, elas fazem parte da nossa vida cotidiana, né? Desde o momento que você toma uma decisão no seu trabalho, pensando no impacto que aquilo vai ter, pensando, enfim, na sua vida pessoal. Então, assim, são decisões políticas também que nós tomamos. E assim, mas a gente não deve misturar, né, como profissional. A gente tem que ter esse olhar imparcial. Por mais que você tenha uma simpatia por determinado candidato ou por determinado político que está no poder, você não pode demonizar os outros políticos, né? E nem trabalhar para macular a imagem das outras pessoas. Isso é muito horrível, né? É desprezível. É desprezível. Quando você usa informação séria, checada, apurada, verídica, para mostrar para as pessoas determinado fato que, consequentemente, prejudicam a imagem da pessoa, de determinado político,
Mas não é porque você está trabalhando para destruir a imagem daquela pessoa. Você está divulgando informações verídicas de interesse público e que aquelas informações elas acabam prejudicando a imagem daquele político. Tá? Mas aí a culpa não é sua, a culpa é dele. As ações dele é que estão erradas. Então, para que ele não sofra, né, esse tipo de dano à imagem dele com essas divulgações da imprensa, ele tem que agir diferente. Só que aí se criou, aí no Brasil se existe uma cultura, né, de algum tempo já, de que a imprensa quer detonar, derrubar a imagem, quer destruir com as pessoas, e não é bem isso. Claro que há situações, é aquilo que eu falei lá atrás, que tem coleguinhas que são parciais, eles não conseguem olhar com equilíbrio. Em todas as profissões existem pessoas que falham. No jornalismo não é diferente, né? Profissionais que falham. Mas, em linhas gerais, é isso. E aí, como contrapor? Né? Como determinada figura que se diz bombardeada e atacada pela política o tempo inteiro vai desqualificar determinada pessoa, ou vai se sobrepor a determinado político, né? A determinada figura, atacando com fake news. Entende? E aí eles geram mentiras para poder destruir a reputação do outro, para prejudicar, para que ele também se sobressaia, ou pelo menos ele coloque o outro no mesmo patamar dele, em termos de visibilidade, em termos da imagem que ele tem, né? Da visibilidade que ele tem, da imagem que ele tem no momento. Então é isso. E essa questão da gestão de crise, Miriam, gente, ela está muito vinculada à gestão da imagem, né? A partir do momento que você gera uma crise, você está gerando imagem. Você gera imagem de quem? Imagem da instituição, você gera imagem de uma pessoa. E é um trabalho difícil, árduo, por quê? Porque ele não acaba ali, né? A pessoa teve a imagem imaculada injustamente, ou até, de certa forma, justamente em alguns casos, mas nós somos profissionais, né? A gente não trabalha com a mentira, a gente trabalha com a verdade. Mas aí o que é que você faz? Você busca na vida daquela pessoa, no exercício dela, os aspectos positivos e trabalha essas pautas positivas, sabe? Para que ela comece a aparecer também de uma outra maneira na imprensa. E, inclusive, na internet, no Google, né? Que é o grande calcanhar de Aquiles de todo mundo. Colocou no Google, vixe, olha lá, só bagaceira que aparece. E aí, como é? Você tem que trabalhar isso, entende? Porque a vida das pessoas, elas estão onde? A vida das pessoas está onde? No Google, né? Muitas pessoas estão o quê? As figuras públicas, principalmente. E você tem que fazer todo esse trabalho. E é isso. E a gestão da crise, ela está interligada à gestão da imagem, né? E quando você tem a crise instalada, quando você tem os problemas, quando você tem as notícias negativas, né? Você tem que trabalhar esses aspectos, né, positivos, essa agenda positiva, digamos assim, as pautas positivas, para que elas, de certa forma, consigam se sobrepor às pautas negativas. Claro que isso não é tão fácil, mas pelo menos neutralizar um pouco, minimizar as pautas negativas, entende? Para que o olhar ele também se direcione para o que é bom relacionado àquela pessoa. Claro que isso é um trabalho contínuo, um trabalho longo. Tem situações de imagens que são assim, extremamente prejudicadas e arranhadas que dificilmente você consegue restaurar. Você tem casos clássicos aí, vocês se conhecem, da Escola Base do Rio de Janeiro, né? Estudaram aí já, enfim, o caso do Watergate, enfim. Então, assim, tem várias situações que vocês sabem o quanto quando uma reputação ela é destruída, é muito difícil recuperar essa reputação. É muito difícil, né? Aí nisso vai a saúde da pessoa, às vezes vai o patrimônio, uma série de coisas. Mas há possibilidade sim de você melhorar essa reputação, de você trabalhar. E voltando à questão do relacionamento que eu falei para vocês atrás, é outro ponto muito importante quando você trabalha em gestão de crise, porque você consegue ser ouvido, você consegue que o seu porta-voz seja ouvido, tem espaço de fala em determinados veículos e consiga mostrar a versão dos fatos, a sua versão dos fatos e mostrar o desdobramento daquele caso, tá? Que é o que ocorreu com esse cliente que eu falei, esse advogado, que eu já venho fazendo esse trabalho com ele há algum tempo, desde dezembro, para ser mais preciso, do ano passado, e a gente conseguiu alguns bons espaços, sabe, para que ele se posicionasse, ele que mostrasse a versão dos fatos, né? A versão dele, porque só a versão da esposa tinha vindo à tona,
e conseguisse mostrar o desdobramento do caso, as decisões judiciais favoráveis a ele. Então é isso, gente. Em resumo, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Você acha que dá tempo, João? Fico só Dá. preocupada com você. Quando não der, já vão me chamar aqui. Se não me chamaram ainda, é porque dá. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta rápida? Sabrina, Lucas, Carlos, Pedro, Ana, Matheus, Malu. Aproveita, gente, porque é jogo rápido. O João está aqui cedendo. Eu estou bem feliz, João. Muito obrigada, de verdade. Eu tomei Por nota de um monte de nada, coisa. Você vai querida. virar questão de prova aí. Depois eu te mando as Eita. questões. Mano. Vai Vamos sim. conversar depois mais, quando você quiser. Vamos sim, vamos sim. Eu gosto muito de Tá? ti e da tua esposa, você sabe disso. Obrigado. Nós também. Você é uma pessoa querida. Oh, Ex-colega da querida. Depois foi pra Globo também, não foi, Miriam? Passou uma temporada lá, né? passei uma temporada por Não lá. quis mais saber de TV, não, né? Muito estresse, né, Miriam? Sim, sim. É bem loucura, gente. João é figura. Pessoal, ninguém vai fazer uma pergunta, não? O João tá aqui me deixando Gente, se na alguém quer sala perguntar, eu justa. estou à vontade aqui para responder qualquer Lucas, pergunta que vocês quiserem fazer. Sabrina, Malu, cadê? Pedro, eles ficam um pouquinho tímidos. É engraçado, João. Essa Não, geração fiquem é assim, João. tranquilos. Normal. Olha só, gente, o mais Olá, importante de tudo, É pode o falar, Carlos, eu Carlos, acho. né? Carlos? Falar, Carlos. isso, Carlos. Primeiramente, boa noite, prazer tê-lo aqui conosco. Eu estou estagiando na assessoria de imprensa do Conselho Federal de Medicina e Ótimo. nesse momento assim, de pandemia, eu acabei presenciando muitas vezes o exemplo até que você deu em relação a essa derrubada de pauta, devido ao que estava assim, nesse conteúdo de não ser tão benéfico exatamente para os médicos do conselho, né? Principalmente Uhum. assim Legal. o próprio presidente lá do conselho. E eu vi assim presenciei assim uma discussão muito grande entre o diretor, que é o Paulo Henrique, e não sei se era o editor ou algum responsável que estava acima de alguma coisa, mas que terminou mais ou menos assim. Então, assim, só queria dizer que esse exemplo, isso que você falou, foi de maneira real para mim também. Eu fiquei bem assustado com tudo que vem acontecendo, porque ficou meio tenso assim o clima. E eu, assim, como não tenho experiência, nunca tinha passado por aquilo, fiquei assim só Legal, cara. na vista de tudo, né? Então, assim, Mas muito. E você é o estagiário lá, você tem que ter um profissional mais experiente até para auxiliá-lo nessa hora, né? Você está aprendendo, é natural. É natural até que você se espante e fique meio que sem saber o que fazer, né? O principal nesse caso aí, viu, Carlos? Eu acho que você deve se ater muito, assim, não estou dizendo que você não faça, né? Até porque eu não conheço o seu trabalho, mas eu creio que você deve buscar conhecer muito a instituição onde você trabalha, buscar conhecer os temas, conhecer bem os porta-vozes, né? A informação é a melhor munição. Até porque, assim, a gente só consegue trabalhar isso, né, na crise, a gestão de crise, fazer a gestão de crise, a gestão de imagem, quando a gente tem um domínio, né? Claro que não 100%, que a gente nunca vai ter domínio, a gente só tem domínio, entre aspas, sobre nós, 100%, né? Entre aspas, porque a gente não conhece o nosso corpo humano, por exemplo, a gente acha que conhece, mas a gente não conhece dentro, como é que está, o que é que tem, enfim. Mas a gente tem que buscar conhecer muito a instituição, conhecer os temas dos porta-vozes, saber como cada um pensa, ter esse olhar para que na hora que vem a crise, você saber como trabalhar. Você rebater aquelas informações negativas, quais os argumentos você vai usar, quais são as informações importantes mostrar, como mostrar, o que mostrar. Outro ponto importantíssimo, que é básico, mas muita gente às vezes se perde. Só respondam aquilo que for perguntado. Não responda além. Outra coisa importantíssima em gestão em crise: entrevista, perguntas por e-mail. Não coloque o porta-voz numa crise direto com o jornalista. Pode ser muito perigoso. O seu porta-voz tem que ser muito, mas muito habilidoso, porque é um risco muito grande. Os riscos devem ser calculados. Peça por e-mail, formalize. Olha, estou fazendo uma matéria sobre a denúncia de desvio.
estou dando um exemplo, tá, gente? Uhum. Recurso no Conselho Federal de Medicina, assim, assim, assado, lá, lá, lá. Aí Carlos vai lá, fulano, olha, por favor, me mande um e-mail, coloque tudo o que você quer no e-mail, as suas perguntas, coloque a sua pauta, as suas perguntas e o seu deadline. Pronto. O repórter vai colocar lá, eles sabem que é deadline, né? Que é o prazo de entrega, né, Mila? Claro. Sabe sim. Sim, sim. E aí coloca lá no e-mail, porque você vai ter segurança, você vai ter controle desse conteúdo que vai sair, sabe? Aí você vai sentar com o porta-voz, vão responder a quatro mãos, ou ele vai responder aquelas perguntas e você vai analisar as respostas. Por quê? A visão da notícia é sua, a visão do veículo é sua. Você sabe o que o jornalista vai destacar, o que ele quer. O jornalista pode estar vindo com uma tese que ele já comprou, ou seja, ele acredita que houve desvio, ele já está ciente, ele tem 100% de certeza disso. Mesmo que seja um indiciamento do cara, que houve uma denúncia do Ministério Público, mas não houve julgamento. Tá? Mas hoje em dia não, já há algum tempo, quando o Ministério Público indicia, a imprensa já condena. Né? Porque já sai na imprensa, já divulgou, já explodiu, acabou. Já ferrou tudo, mesmo que o cara venha ser inocentado lá na frente. Isso é fato, gente. Né? Não estou dizendo que não deve ser divulgado. A imprensa está cumprindo o papel dela, mas acaba fazendo isso. Quando a pessoa acaba... O Tribunal da Opinião Pública já julgou e já condenou naquele momento. Quando saiu que fulano de tal foi indiciado pelo Ministério Público por isso, por isso, por isso. Pronto. Para a opinião pública, no Tribunal da Opinião Pública, ele já foi condenado. Então, o que acontece? Você tem que ter o controle dessa informação. Então, você tem que responder as perguntas junto com o seu porta-voz, avaliar bem as respostas e responder exatamente o que ele perguntou. Tá? Agora, o que vai ser dito, isso vai ser alinhado entre vocês. E claro que você só vai dizer o que não compromete a instituição e nem compromete o porta-voz. Sim. Tá? Então, assim, você é assessor de imprensa dele, você não pode colocá-lo na fogueira. Né? Então, assim, da mesma forma que o advogado de defesa, ele defende seu cliente, vocês vão defender perante a imprensa, por isso que eu usei a palavra lá atrás, defender, o seu porta-voz. Como você vai fazer essa defesa? Ajudando a se posicionar perante a imprensa, ajudando a construir, a gerir essa crise, ajudando a transmitir essas informações, as informações mais adequadas, mais coerentes, melhores para a sua instituição. Desculpa, mentir não. Omitir com O, tudo bem. Sabe por quê? É normal. Vocês falam tudo que vocês pensam? Não. Vocês falam tudo que vocês sentem? Não. Então, vocês estão omitindo, não estão? Sentimentos, às vezes, e omitindo percepções. Isso é natural do ser humano. Na assessoria de imprensa, a gente faz isso também. Não é mentir jamais, mas omitir, sim. Tem certas informações que você não deve divulgar, claro. O que é ruim, você não vai divulgar, você vai divulgar o que é bom. Até porque falhas existem em todos os lugares. Entende, gente? E não é crime isso faz parte do trabalho. Nem é antiético, nada disso, nem imoral. Mentir não, mas omitir, ou seja, não passar algum tipo de informação que venha comprometer a instituição onde você trabalha, você está fazendo o seu papel. Entendi. Entende? Porque você zela pela reputação da instituição onde você trabalha. Então é isso, Carlos. Quando houver uma situação dessa, assim, isso é o básico, tá? E assim, houve aqui em Brasília, tá? Vou relatar um outro caso sem mencionar nome. Certo. Eu fui chamado para ajudar também a apagar um incêndio, mas o incêndio já estava tomando conta do... Enfim, ainda consegui algumas coisas, claro, mas é bem mais difícil quando a coisa já evoluiu muito. Um assessor de imprensa colocou o presidente de um órgão nacional do governo federal em contato direto com o jornalista para dar uma entrevista em uma crise envolvendo uma empresa que prestava serviços na área de tecnologia da informação. Por suspeita de fraude num processo, enfim, etc. O cara colocou, o jornalista colocou o porta-voz tete a tete com o repórter. E o porta-voz falou coisas assim que jamais ele deveria falar. Deu manchete fácil para o cara. Então, assim, deu corda para ele se enforcar. Entendeu? E não era o procedimento, era por e-mail. Então, assim, isso é básico. Então, assim, isso não pode ocorrer. Sabe, Carlos? Então, assim, a relação tem que ser assim, uma relação extremamente profissional e formalizada por e-mail. Até porque, num caso desse, se há uma distorção por parte do jornalista, se a informação vai distorcida, vai errada, você tem como provar, Exato. por A mais B, que não foi isso que você passou para ele.
E aí, se for o caso, claro que cada caso é um caso, e a instituição quiser acionar judicialmente o jornalista, aí ele tem todo o direito, tá? Quem erra tem que pagar o seu preço, né? João, Claro como que é que tem que você está pagar. de tempo, querido? Eu tenho duas perguntas aqui, mas a gente pode ver Pode? como é que Não, faz. posso Pode ser? responder, vamos lá. Pode. Maria Eduarda ou Malu? Uma das duas quer fazer? Quer abrir o microfone? Às vezes eles estão sem microfone. Eu já vou fazer logo então para adiantar. Vamos lá, Maria Eduarda. Falamos muito sobre como uma empresa deve se portar durante uma possível crise, mas como uma agência que regula essa empresa deve se posicionar? Quais são as medidas que devem ser tomadas por essas agências reguladoras, né? Pergunta da Maria Eduarda. Repete para mim. A gente falou muito sobre como uma empresa deve se, ou uma pessoa, né, deve se portar diante de uma crise, mas como uma agência reguladora deveria se posicionar? Quais medidas ela deveria tomar nesses casos, né? Você quer? Nesses casos de gestão de crise, É, é isso? pelo que eu estou entendendo. Olha, Maria Eduarda, né? Maria Eduarda, a receita é uma só, tá? É claro que assim, os temas são diferentes, o impacto é diferente. Às vezes o público até receptor dessas mensagens é um público diferente. Mas assim, as estratégias, elas, em gestão de crise, não são iguais. Claro, cada caso é um caso. Mas assim, o que eu estou passando para vocês aqui é o básico que vocês têm que fazer em qualquer tipo de gestão de crise. Porque isso vai depender muito do tipo de conteúdo que está em questão, do tipo de notícia que está em questão, né? Da gravidade daquela notícia, a gravidade daquele assunto, sabe? Porque, por exemplo, tem situações, Miriam, que o melhor é não falar nada, entendeu? Então, o cara da casa é um caso. A depender da gravidade e do momento, do calor, da emoção do momento, é melhor dizer que fulano de tal ou XY foi procurado e não respondeu aos contatos. Quando vocês veem isso no Jornal Nacional, por exemplo, muitas das vezes não é que o cara não quer, é porque o cara não quis mesmo falar, não atendeu o celular, ou a assessoria não atendeu, ou não respondeu o e-mail, porque faz parte da Estratégia, né, estratégia. João? Isso. Faz parte da estratégia, porque às vezes você falar, você vai piorar a situação, você vai colocar mais lenha na fogueira, e isso não é só na gestão de crise, não, no dia a dia. Às vezes um jornalista procura você para se posicionar sobre determinado tema, a instituição se posicionar, e aquele tema é tão delicado na relação da instituição com o governo, por exemplo, ela prefere não falar, entende? Porque aí você tem a questão política por trás. Aquilo que eu falei das nossas decisões estarem relacionadas à política o tempo inteiro. Nesse caso, literalmente a política, né? Sim. Porque você tem um jogo de interesses por trás, você tem várias questões por trás que você não pode chegar e simplesmente colocar aquela notícia, colocar aquela nota de qualquer jeito, vamos lá, explode, acabou. Não, porque o tiro pode sair, pode ser um tiro no pé. É Né? verdade. Então, em relação às agências reguladoras, elas são muito criticadas, a Maria Eduarda falou, né? Sim. Inclusive, algumas, até a questão da eficácia, né? Enfim, o trabalho em si é muito questionado, né? A necessidade de existir tantas agências reguladoras no país, né? Inclusive, assim, as agências, algumas têm que passar por uma reformulação, né? Por uma reestruturação e realmente cumprir o seu papel. Porque no Brasil hoje a gente tem agência reguladora que praticamente ela Não regula. ela não regula nada e ela às vezes regula o interesse das empresas, né? Às vezes tem agência que tem o papel de regular e principalmente defender, ou melhor dizendo, atuar de modo que seja mais favorável aos consumidores, preservando os direitos dos consumidores, e acontece o inverso. A agência reguladora atua muito mais em favor das empresas, né? Então, assim, acontece que o papel das agências reguladoras ele é muito importante, claro, né? Na teoria, obviamente, mas infelizmente na prática tem agências que não cumprem bem o seu papel. E aí são alvos de ataques, alvos de crises, e aí cabe sim, dentro daquele contexto, Maria Eduarda, que eu expliquei agora há pouco, de você mostrar o que é positivo, né, e deixar o que é ruim lá quietinho no canto, vocês reforçarem isso, o trabalho que a agência vem desenvolvendo, o que ela vem fazendo de positivo, trazer exemplos práticos, concretos, entende? É isso, é cavar essas oportunidades, né? E a melhor maneira de você fazer isso é com essa aproximação. A gente está no momento de pandemia, que não é possível café da manhã, almoço, nada disso. Verdade. Mas fora de um momento de pandemia, que se Deus quiser isso vai passar logo, é importante o quê? Se você está numa instituição dessa, que é muito mal vista,
precisa de, por exemplo, um exemplo, né, de recomposição de imagem perante a sociedade, na imprensa, é importante você ter essa aproximação e você fazer essa agenda positiva, sabe? Mostrar esse trabalho que você fez. Porque por mais que você não consiga de imediato matéria, publicação, mas você está plantando sementes. Né? Aquilo que eu falei lá Verdade. atrás. Planta sementes, que lá na frente você pode colher. E mostra o seu porta-voz, mostra o quanto ele tem domínio sobre aquele tema, o quanto ele pode ser uma fonte qualificada para falar sobre aquele tema. Cria esse laço. Trabalha dessa forma, vai trabalhando, vai plantando semente que você vai colher lá na frente. Lá na frente, com certeza, você vai conseguir uma matéria positiva da sua agência, vai conseguir reposicionar seu porta-voz, vai conseguir reposicionar a agência perante a imprensa, perante a opinião pública. É um trabalho árduo, mas é contínuo. E comunicação é um processo cumulativo, né, Miriam? Sim. A gente trabalha, e isso vai... Da mesma forma, quando você não sabe trabalhar e só vem bomba, ou a pessoa não é bem assessorada, ou não é assessorada por ninguém, só toma paulada, ali é um processo cumulativo de construção de uma imagem negativa. Sim. Né? Ao inverso. E quando você trabalha nesse processo cumulativo para construção e fortalecimento e manutenção dessa imagem positiva, que isso é muito importante, não é um fato negativo que vai derrubar essa imagem, sabe? A imagem já é muito sólida. Eu sempre menciono o exemplo da Coca-Cola, né? A gente não fala falando de jornalismo, mas está falando de comunicação, né? Mas tem Porque tudo está muito publicitário aqui também, pode ficar tranquilo. ótimo. Tudo está muito interligado, né? Tudo está muito interligado. É uma coisa só. E falando de comunicação, por exemplo, uma coisa só. A Coca-Cola teve um episódio nas redes sociais, vocês devem se recordar, de uma cabeça de um rato, lembra? Isso ocorreu lá atrás. E foi horrível, eu fiquei com nojo de tomar Coca-Cola quando eu vi aquele episódio, o cara legal. E eu fiquei até com muita pena do cara. Meu Deus, será que isso é verdade e tal? O cara ficou super mal, doente, enfim. E detonou a Coca-Cola, colocou faixa, foi para as redes sociais, foi para o Facebook, foi o Orkut na época, não lembro. E foi uma tragédia, né? E assim, aquilo foi muito ruim para a imagem da marca, né? Aí, o que é que você analisa? Mas a Coca-Cola acabou por isso? Não. Teve um impacto naquele momento? Teve, nas vezes, claro. Mas acontece que também teve vários questionamentos. E a Coca-Cola esclareceu muita coisa. Ela mostrou que os padrões rigorosos de produção, os cuidados, os padrões de higiene, enfim, toda a estrutura tecnológica que ela tem para produzir os produtos com segurança, os refrigerantes, engarrafar, etc. Então, assim, mas a Coca-Cola, ela investe muito em marketing? Investe. Ela trabalha fortemente pela manutenção da imagem dela, da marca dela. E quando você trabalha dessa forma, não é um evento negativo desse que vai acabar com sua marca ou que vai arranhar tanto a imagem. Prejudica naquele momento, abala a imagem, abala, mas ela não derruba. Aquele fato não derruba a imagem. Né? Não joga par de cal, digamos assim. Porque você trabalha fortemente aquela marca se preocupa com a manutenção. Por isso que as pessoas às vezes não entendem, mas por que a Coca-Cola faz tanto marketing? Já vende tanto, para que tanta propaganda? É por isso. É para ela continuar na liderança, ela continuar vendendo muito e ela continuar com a imagem forte. Então, é muito importante a manutenção da imagem. O que a gente faz na CNI é muito isso também. A gente faz muito trabalho para manter a imagem extremamente positiva, a gente deixar a imagem sempre sólida, consolidada, sabe? Trabalha para isso, para quê? Para que quando vem um evento negativo, a imagem pode balançar um pouco, mas não cai. Sim. Depois continua. É um episódio isolado, sabe? É assim com a gente na nossa vida. Se a gente tem uma vida reta, a gente trabalha, a gente, né, se dedica e tal. Quando a gente pode cometer um deslize, todo mundo pode na vida. Mas se você tem uma história, uma vida que as pessoas te conhecem, você tem, né? Vai te abalar ali, mas vai passar, você vai seguir. Sim. Né? É isso. Então, é um processo cumulativo, é um processo diário e contínuo, né? Você tem que trabalhar sempre. Então, nunca é demais. Nunca é demais pauta positiva, nunca é demais vocês trabalharem a imagem da instituição de vocês, da agência reguladora, aproximando. Se alguém for estagiário da agência, procura as pautas positivas, os trabalhos positivos, trabalha isso, pensa, faz a agenda de relacionamento, chama o chefe, vamos criar um programa de relacionamento com jornalistas, para a gente todo mês receber aqui. Se a gente não pode receber agora por causa da pandemia, vamos fazer agenda virtual de relacionamento. Boa. Vamos procurar, vamos cavar conteúdo aqui para a gente passar para o jornalista, a gente procura conteúdo, passa com exclusividade também. Quando não puder passar com exclusividade, mas passa conteúdo, fala, a gente está divulgando para você, mas também a gente vai divulgar para outros e tal.
né? A sinceridade é muito importante, para a clareza. Com E é certeza. isso, e vai construindo essas pontes, Porque o grande erro, muitas vezes, é se fechar. Sim. Eu conversei, esse advogado que eu faço consultoria, ele tem os advogados dele, né? Não todos, mas alguns, que são extremamente aversos, têm aversão à imprensa, e eles são aversão, odeiam a imprensa, tomaram muita porrada com uma cliente que eles tiveram, uma deputada, que tomou porrada da Globo, que a mulher acabou sendo condenada e tal. E eu falei assim, olha só, mas isso aqui local, viu, uma deputada distrital. Eu falei assim, olha, a DFTV. Aí eu falei assim, olha só, mas vocês procuraram a jornalista? Quem foi quem assessor? Não, a gente não tem assessor de imprensa, o médico falou. Não, por que vocês não têm um assessor de imprensa? Por Né? isso, né? Porque a imprensa, aquela versão. Eu falei, olha, mas enquanto vocês não tiverem um profissional para trabalhar com a imprensa, vocês vão continuar tomando muita porrada. E vocês são advogados, vocês entendem da área de vocês. Vocês não são jornalistas, eu fui sincero para ele. Vocês tomaram essa porrada e vão tomar várias. E é isso. Se vocês pegam um profissional experiente, que tem bom relacionamento no mercado, e consegue trabalhar todo esse conteúdo aí, consegue trabalhar. Não é que a matéria não vai deixar de sair, a matéria vai sair. Se é fato, é notícia, vai sair, mas vai sair melhor para vocês, vai ser muito mais suave, e vai ter a versão de vocês da maneira correta. Vai ser uma matéria tão tendenciosa ou tão inclinada para o lado de lá. É diferente, gente. E em algumas situações você consegue derrubar a pauta, como eu mencionei um caso aqui, né, que eu consegui recentemente. Mas é isso. E esse é um ponto fundamental. Tem muitos Então, estagiários, só para encerrar, João, eu fico preocupada com o teu horário. Tem muitos estagiários aqui, ó, a Maria Luísa, a pergunta dela é assim, ó, também sou estagiária em uma assessoria de uma fundação do governo, e quando entramos em contato com alguns veículos solicitando, né, para encaminhar um aviso de pauta, um release, alguns demonstram não ter muito interesse. Então, eu acredito que a dúvida deles é como é que eu faço para ter esse bom relacionamento, né? Como é que eu posso me fazer conhecido, a minha instituição, o meu órgão de governo onde eu trabalho, né? Acho que essa é a dúvida da sua parte. Certo. Olha só, um ponto importante, o ponto de partida também é você saber para quem vender o seu conteúdo. Tá? Quem tem interesse tem que fazer uma reflexão. Quem vai ter interesse nesse conteúdo que eu estou divulgando? É fundação do governo que ela falou, né? É uma fundação de governo. Quem tem interesse nesse conteúdo? Para analisar. Aí é muito importante o quê? Vocês acompanharem os veículos, lerem as notícias na internet, lerem os jornais, né? Assistirem os telejornais, para vocês identificarem os nichos, né? Porque não é toda a pauta que vai sair em todo lugar. Verdade. Tá? Existem veículos especializados, existem editorias, né, específicas. Se você for de uma fundação de saúde, por exemplo, você tem canais que trabalham mais essa temática de saúde, você tem jornais que têm editoria de saúde, que você pode trabalhar esse conteúdo, né? Então, assim, você pode conseguir esses espaços, dependendo do tipo de conteúdo que você tem. Não adianta você pegar um conteúdo de saúde e você ligar para uma jornalista que cobre economia, o Estadão, que ela vai dizer, olha, ela não vai ter interesse nenhum. Se ela for simpática e assim, atenciosa, ela diz, olha, fala com fulana, que ela cobre editoria, ela pode te ajudar, ok. Vai estar te dando uma mão ali, vai passar um contato para você. Mas isso é muito importante, você dar um tiro certo, você saber para quem vender. E outra coisa, gente, tem conteúdos que não adianta a gente tentar emplacar na imprensa, tá? A gente tem que pensar o seguinte, jornalista gosta de informação, de número, de dado, coisas concretas. Tem pautas que são extremamente institucionais. Se a fundação, por exemplo, realizou um workshop para qualificar os médicos para não sei o quê. Estou dando um exemplo aqui, tá? Nem sei que fundação é e qual trabalho faz. Mas realizou um workshop para treinar os técnicos, os secretários de saúde, isso, aquilo, outro. Isso é um assunto interno, gente. Não adianta você fazer um release maravilhoso, correu, entrevistou, gravou, fez vídeo, fez foto, aceitou. Perfeito, faz sim, se dedica, faz bem feito, como se fosse a melhor matéria, como se fosse o assunto mais importante do mundo. Faça sempre, dê sempre o seu melhor. Mas saibam que é um conteúdo institucional. Sim. Né? Isso não é de interesse público para fora, interessa quem está ali na instituição, quem trabalha, quem mora em outro estado, mas tem um trabalho relacionado com a instituição, ok. Mas Dona Maria, que mora lá na Ceilândia, o que é que ela quer saber? Né? Aquela velha história da Dona Maria que a gente sempre fala, né? O que é que Dona Maria vai querer saber
e a fundação fez um curso, um workshop, treinou médicos, treinou secretários de saúde. Para ela nada disso importa. Ela quer saber de assuntos que estejam relacionados ao dia a dia dela. Sim. Então, essa reflexão é muito importante vocês fazerem. Que tipo de conteúdo vocês estão trabalhando, para quem vocês vão vender esse conteúdo e por quê. Tá? E aí buscar, construam mailings segmentados. Se você trabalha com saúde, constrói lá o seu mailzinho de saúde. Olha, no Correio Brasiliense tem Pedro, não sei das quantas, tem Francisca, não sei das quantas, são saúde, já está lá. Isso. Pega contato, pega e-mail, celular, guarda tudo. Pega a planilhazinha do Excel, vai lá fazendo, ó, seu mailzinho. Na Folha de São Paulo tem fulano, na TV Globo tem ciclano, na Band, na Record e por aí vai. Consolida esse e-mail e aí começa a trabalhar essa agenda de relacionamento que eu falei. Senta com o chefe, se é estagiário, vamos lá, chefe, a gente pode trabalhar de conteúdo. Começa a pesquisar, vai lá naqueles livros das instituições, daqueles documentos, vai no site, conversa com as pessoas, faz agenda interna com seus porta-vozes, vai extrair, cria a rotina semanal de reunião. Fulano, Ela toda está semana dizendo tem aqui nossa que é de reunião de saúde pauta. mesmo, João. Ela está dizendo, é de saúde mesmo. Pronto. Você acertou. Então, eu acertei. A fundação me veio logo de saúde na cabeça. Faz isso, constrói isso, é esse trabalho. Porque você precisa o quê? De munição. Munição boa, que é informação, né? Você precisa de dados, de números, de informações concretas. Lembre-se sempre que o que você vai divulgar para a imprensa tem que interessar a sociedade. Assuntos Boa. que a sociedade se interesse, né? Quando você trabalha com imprensa especializada, por exemplo, é uma revista médica, ok, tudo bem. Por exemplo, você pode conseguir numa, eu não sei nem se existe, mas a Sociedade Médica de Brasília, do DF. Tem uma revista? Ok. Será que ela se interessa? Então vamos lá. Boa, Colocar. boa. Você não quer que os médicos saibam que a fundação promoveu um curso, um workshop, etc., ou que vai ter um congresso, um seminário virtual? Então vamos lá colocar. Então, assim, são os veículos especializados, né? E aí é um veículo institucional, né? A revista da Sociedade Médica. Sim. Entende? Então, assim, e fora os seus canais, o seu site, a sua revista, e por aí vai. Mas, assim, para a As redes imprensa em sociais geral, também, né? as redes sociais, muito importantes, sim. Porque para os veículos tradicionais de imprensa, a grande imprensa, enfim, tal, só vai interessar temas que tenham relação com a vida das pessoas. Se for um veículo muito especializado de economia, por exemplo, aí o valor econômico cobre, aí ok. Você pode ter uma matéria mais técnica sobre portos, necessidade de privatização de portos, por isso preciso, os gargalos, tal. É um assunto um pouco técnico? É. Interessa a Dona Maria da Ceilândia? Não. Mas interessa, sabe quem? Os empresários, os políticos, os governantes, que leem o valor econômico. Exato. Entendeu? Quem tem money, que pensa, sabe? Aí você coloca ali naquele veículo, porque você está trabalhando com aquele público ali. Entendeu? Então, assim, esse olhar que vocês têm que ter. Então, o ponto principal é você conhecer os veículos, os jornalistas, conhecer, eu digo, não é ser amigo. Se for amigo, ótimo. Mas, assim, se aproximar, buscar, pesquisar, para você fazer esse trabalho segmentado. Senão você vai receber... É Maria Eduarda, né? A pergunta? Maria Luísa. Maria Luísa. Legal. Viu, Maria Luísa? Senão você vai, infelizmente, receber muitas portadas na cara, mas não é porque você é incompetente, não. É porque você, talvez, não sei qual é o caso específico, você não esteja seguindo os caminhos certos, entende? Talvez você não esteja levando para esse jornalista o assunto que interessa a ele. Tem que saber disso, tem que ter isso em mente, tá? Espero que eu tenha esclarecido. Que amor. Tem Obrigada, mais? querido. Nada, Não, querido. tem não. A gente também, acho que está todo mundo aqui preocupado com o seu horário. Não, fiquem tranquilos. A gente já vai, finaliza já, o pessoal não me chamou ainda aqui, mas a gente já pode finalizar. Se tiver mais alguma pergunta, eu respondo, tá? E aí Eles estão tudo segue. agradecendo aqui, que bonitinho. O Carlos Por disse que nada. existe uma revista de fato que faz essa cobertura, né, médica também, mais local. Ele está falando aqui. Isso. Maria Eduarda Isso. agradeceu sua resposta, a Por anterior. nada, Maria Eduarda. Deixa uma dica para ele, João, nessa vida de assessor, com essa nova configuração, né, aquele de alguém mais experiente que pode dar aí uma palavra com esses profissionais jovens que estão indo para o mercado. Tem pessoal de publicidade, tem pessoal de jornalismo, tem das duas áreas aqui, João. Que ótimo. Olha, a mensagem que eu deixo é que
vocês continuem persistindo. Nada é fácil na vida. A vida na área de comunicação, como em várias áreas, é uma vida difícil, dura, mas é uma vida muito bacana em termos de reconhecimento do trabalho, entrega, tá? A nossa entrega é vista por todo mundo, né? O médico ele tem uma entrega maravilhosa, mas ele tem entrega maravilhosa para o paciente dele, para a família do paciente, os amigos do paciente, né? Verdade. A nossa entrega é para a sociedade inteira. Então, assim, é muito bacana, né? Claro, eu não estou comparando. O médico é tão importante quanto, enfim. Mas eu quero dizer assim, em termos de visibilidade do trabalho, tá? Nosso trabalho ele é muito mais visto. Então, a gente acaba, né, tendo mais reconhecimento nesse sentido, né, de visibilidade, do que o trabalho de outras profissões. Então, assim, é muito importante. O dinheiro, o ganhar bem, isso aí vem com o trabalho, vem com a conquista de cada um, com a luta. Né? Uns vão, uns ficam, isso faz parte da vida, né? Normal, natural, em todas as profissões. E por vários motivos, tá, gente? Porque, assim, existe uma coisa muito importante que eu tenho 43 anos, eu fico analisando, assim, muito e tal, e já me avaliei, avalio. A gestão de carreira ela é muito importante. Eu paro para pensar assim, será que eu deveria ter saído da televisão, né? Eu saí tão cedo da TV. Quando eu entrei na TV Globo uma vez fazendo uma visita, eu tinha acabado de sair da Record, tinha passado pela TV Brasil, tinha passado pela TV Justiça, voltado, tinha trabalhado lá, e tinha feito freela na Globo, né? E ia para a CNI, tinha acabado de ser chamado. E aí eu falei para uma determinada pessoa lá da Globo, um dos chefes lá, conversando e tal. Eu fui fazer uma visita com uma pessoa que foi conhecer a emissora, né? Eu pedi uma agenda lá e tal, fui apresentar, porque o pai dela tinha uma emissora de TV no Nordeste, enfim, e ela queria conhecer porque ela queria trabalhar na emissora do pai. Eu levei ela lá. Só que aí o que aconteceu? Ele chegou para mim e falou assim, olha, você saiu da Record, não foi saiu da... E aí? Eu falei, cara, eu tô indo para a CNI. Ele, fazer assessoria de imprensa? Eu falei, é. Aí ele olhou para mim e disse, cara, você vai fazer assessoria de imprensa? Você vai sair tão cedo assim já da vida? Eu não acho que você está muito novo não para ficar em assessoria de imprensa. Eu confesso que aquilo me impactou muito, sabe, Miriam? Naquele momento eu pensei, meu Deus, será que essa é a decisão mais acertada que eu estou tomando? Porque assim, eu estou saindo da televisão para ir para uma assessoria onde, entre aspas, eu vou me apagar, né? Até parece. Em termos de visibilidade, Mas não é, claro que não é isso. Mas assim, mas isso mexe com a gente, Mas né? bate mesmo. Assim, Bate, gente. E outra coisa, a televisão é uma vitrine, né? Então, assim, é uma coisa que tem a vaidade que todos nós temos, claro. A gente tem que se policiar. Mas sim. é gostoso você ser reconhecido, sim. É gostoso as pessoas te receberem bem, falarem seu nome, te reconhecerem, elogiarem seu trabalho. Claro, quem é que não gosta disso? Né? Hoje em dia também toma porrada, né? Não toma ruim, não. Toma porrada na rua, nas redes sociais. Tem Ainda esse bem que na minha problema. época de âncora não tinha tanto isso. Graças a Deus. As É pessoas eram verdade. mais light, hoje as pessoas estão mais raivosas. Né? Mas Sim. assim, mas eu parei para refletir. Então, mas aí foi um momento e tal, mas depois o tempo foi passando e eu fui vendo que foi positivo, muito positivo. Né? Até porque eu estou conversando aqui com vocês justamente por conta da estrada que eu construí, inclusive na assessoria de imprensa, né? Me capacitou para novos. Você tem o que passar, Esse João, tá doido. conhecimento, eu tenho que passar, eu tenho que fazer, eu tenho muito a contribuir com o meu trabalho. E é isso, e foi muito gratificante. Nada impede de amanhã, de repente, eu voltar se surgir uma oportunidade interessante, né? Mas eu confesso que foi muito bom, muito rico, sabe, Miriam? Foi uma aprendizagem fantástica. E a instituição é uma casa do saber, né? A gente tem muita coisa bacana, muito conteúdo. Vocês também trabalham em locais com conteúdo muito bom, então é isso. É isso, gente. A mensagem que eu passo é não desistam, sigam em frente, tá? Busquem sempre o conhecimento e façam a gestão da carreira de vocês, tá? Planejem a carreira de vocês. Pensem Boa. onde vocês querem chegar, o que vocês querem alcançar. Mira, sim, no sol, porque se você não chega no sol, você pode alcançar uma estrela, né? Como diz o ditado. Olha para cima, não é para ser arrogante, não. Mas olha para cima e mira no que é grande. Mira Legal. no que é grande e luta por isso. Porque se a gente não pensa grande e não corre atrás, a gente não cresce.
né? Verdade. Então é isso, planeja a carreira, corre atrás, faz cursos, se qualifica, busca conhecimento, sacrifica fim de semana, sacrifica feriado, sacrifica, a vida é de sacrifícios, nada vem por acaso, né? E corre atrás e busca, sonha alto e vai atrás. Um dia vocês alcançam, com certeza. Até porque os espaços existem, gente. Se não forem ocupados por vocês, vão ser ocupados por outras pessoas. Verdade. Se o William Bonner não tivesse corrido atrás, ele não estava no Jornal Nacional, seria outro profissional Sim. da Globo, não ele, né? Se o Evaristo Costa não tivesse corrido atrás, não estava na CNN hoje. A história dele é bem interessante, que ele batia na porta da Globo direto, né? Até ele conseguir na Ana Maria um bico para ser repórter. Não Assim, sabia, João. Que é legal. isso, a vida dele é bem interessante. Então, assim, tudo é uma construção. Você tem que correr atrás daquilo que você quer, né? Porque os espaços existem, gente, e vão ser ocupados por alguém. E por que não podem ser ocupados por você, né? Então, depende de vocês. Boa. Eu acho que a minha mensagem é essa. Enfim, é isso. Ai, João. Bom. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Obrigada demais. Eu estou muito Nada, feliz porque querida. deu certo. Eles estão respondendo aqui no chat, estão agradecendo. A Sabrina, que bonitinha a Sabrina, arrepiei. Que fofinha. Regina, que Com a bom. mensagem do Bom, siga em espero que eu tenha frente, né? contribuído. Com Siga em certeza. frente, porque vão em frente. A vida é bela, tem muitas oportunidades, vocês vão conseguir muitas coisas, tá? É só lutar, seguir em frente. Eu tenho certeza disso. Capacidade todos vocês têm. Botem na cabeça de Bonitinho. vocês. Estão tudo agradecendo aqui, Todos João. vocês têm. Bonitinho. Malu, Carlos Eduardo, Sabrina. Obrigada, João, de coração. De Obrigada. nada, gente. Eu Contribui com a agradeço aí, aula, com a viu? A gente. oportunidade. A gente que agradece. Precisando, estou à disposição, tá? Tá, Um já estão te beijo grande para chamando. todo mundo aí. Um abraço grande. Beijo na Vavá e nos cílios lindos que vocês têm. Ou para Tchau, fazer gente. fio Bom bonita, descanso, hein? é o João e a Vavá. Muito obrigado, muito obrigado. Em breve vamos nos ver pessoalmente quando essa pandemia Vamos passar, sim. se Deus quiser. Vamos sim. Tá? E eu vou na faculdade também, conversar com a turma aí, tá? Ai, que Pode me bonitinho. convidar. Vou convidar sim, pode deixar. Viu? Obrigada, Beijo, João. Vai gente. com Deus, Um querido. abraço. Vai Amém. com Fiquem com Deus Deus. também. Uma boa noite para todos, hein? Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Ai, que gracinha, gente. Que bom. Que joia. Estou muito feliz porque deu certo, gente, de verdade. Ai, gente, obrigada. Vocês vão para aula com a Patrícia, certo? Vamos combinar, então, da gente fazer uma reposição nossa aí já na segunda, né? Na próxima? Cadê? Alguém me responde, por favor? Cadê? Eu não quero ficar destacada, não, gente. Como é que eu faço para me destacar? Enfim. Tá? Que eu sei que vocês estão aperreadinhos. Ó, a chamada, eu estava anotando aqui, ó, dos que estão presentes. Vamos lá, peraí. Ai, gente, eu tô feliz porque deu certo. Assistam essa aula, ele falou de media training, um pouquinho de fake news e falou sobre gestão de crise. Então, a prova, gestão de crise, que ele falou bastante sobre isso, e um pouquinho sobre media training, tá? A prova de vocês, eu vou elaborar 2 questões com o João, tá? E tem aquele conteúdo escrito lá também. Deixa eu fazer logo a chamada para poder liberar vocês, para não atrapalhar a Prof. Paty. Só um pouquinho. Obrigada, gente, pela participação, viu? Ana Clara tá aí, André Vinícius também. Carlos, que bom, Carlos, você participou, fiquei feliz. Carlos tá aí também. O Gabriel não está, né, pessoal? Nem o Jean Carlos, nem o Jean Paulo também não está. Laila, querida, está aí, eu vi. Letícia, que eu não tô vendo, né, pessoal? Tô com saudade da Lelê. Ela tá um tempo que ela não aparece. Lilian está. Lucas também. Maria Eduarda, querida, fez pergunta, está. Malu, linda, também fez. Nosso querido Matheus Viana também está aí. Matheus está aí. A Paulinha. Pedro. Ô, Pedro, obrigada por ter destacado ele. Eu nem sabia como era, aprendi contigo, cara. Botão direito, de nada. Obrigada, querido. Pedro tá aí, Raelson também está. Nossa querida Sassá, Vitor Hugo. Então, gente, faltando Wesley, Lele, Letícia, Jean Paulo, Jean Carlos, o Gabriel e só. O resto, todo mundo presente. Ok?
Pessoas, espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vê a nossa reposição, então, para a segunda que vem. Vou até falar com a Patrícia já, né? Mas vocês não vão ser prejudicados. Vai dar para dar todo o conteúdo e ainda com essa participação legal do João, a do Pimenta lá no início, né, do semestre. Vão com Deus, meus amores. Viu? Um prazer sempre estar com vocês. Beijo, professora. Obrigado pela noite de hoje mais uma vez, viu? Assistam depois com paciência, vai ajudar vocês, de verdade, tá? Vão com Deus, meus amores. Obrigada pelas perguntas, os que participaram. Fiquei feliz que ele ficou até mais tempo, gente. Graças a Deus, eu estava preocupada. Obrigada. Vai com Deus, Pedro. Vai com Deus, Vitor. Tchau, querido. Até semana que vem. Matheus, que joia, Matheus. Maluzinha, Sassá. Lucas, querido. Beijo, Ana. Gente, vão com Deus e a gente repõe na segunda, tá? Segunda que vem a gente repõe. Tchau, meus amores. Vão com Deus. Laila? Laila? Está me ouvindo? Na aula que vem eu falo um pouco sobre a prova, até para vocês não errarem as mesmas questões, tá, pessoal? Vou falar sobre a prova com vocês. Que bom que deu. E retomar um pouquinho de gestão de crise e tudo mais, vai dar tudo certo. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus, viu? Um abraço.